Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar, muita coisa para a gente atualizar sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar principalmente nesse vídeo sobre Brian Rodrigues, atacante que está no futebol mexicano, o uruguaio Brian Rodrigues, que pode pintar aí no Vasco da Gama, né? O Vasco negociando a contratação desse jogador, inclusive avançou nas tratativas para tentar fechar com o Brian Rodrigues. Falaremos também sobre Copinha, é claro, o Vasco ontem se classificou e já joga amanhã, isso mesmo, já tem jogo amanhã na Copinha, que será contra o Corinthians, nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, falaremos sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO, a KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama, o QR Code está aparecendo na sua tela e tem também o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você é direcionado ao site da KTO e lá você fica à vontade para fazer suas apostas esportivas, sempre com responsabilidade. Você indo para a KTO através do link que está na descrição desse vídeo, a KTO vai entender que veio aqui do nosso canal. Tamo junto? KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Tamo junto, KTO, site para maior de 18 anos. Jogue apenas com responsabilidade. Meus queridos, ontem o Vasco deu show na Copinha, né? Um jogo eletrizante contra o Flamengo de Guarulhos, né? O Flamengo de São Paulo. O Vasco venceu por 5-3, um jogo eletrizante mesmo, né? O Vasco já saiu perdendo com 1 minuto, o Flamengo fez 1-0 ali com 1 minuto, o Vasco vira o jogo, né? Chega a fazer 3-1, o Flamengo de Guarulhos busca o empate 3-3 e na parte final o Vasco faz 4-3, 5-3 e define, né, a sua vitória e a sua classificação. Maxwell Alegria fez um golaço, o menino Lucas Zuccarello, que é um dos destaques do Vasco aí nessa Copinha, marcou 2 gols, foi decisivo, né, na partida de ontem e o Vasco garante a sua classificação para as quartas de final da Copinha. Muita gente não esperava que o Vasco fosse chegar tão longe, né, na Copa São Paulo, já que o Vasco está com um time meio que remendado nessa Copa São Paulo, já que muitos jogadores que são titulares do Sub-20 do Vasco estão nesse início de campeonato carioca, né, jogando ali o campeonato carioca com o grupo principal. Então o Vasco foi com um elenco meio capenga para a Copa São Paulo, ninguém botava muita fé que fosse chegar longe, mas já está aí nas quartas de final da Copinha. O adversário está definido, como eu falei no início desse vídeo, o Vasco vai enfrentar o Corinthians, pedreira, hein? Vasco e Corinthians, a partida vai acontecer na cidade de Santo André. Vasco e Corinthians, o Corinthians que eliminou a equipe do Ituano. Bom, a partida está marcada para acontecer amanhã, domingo, 4 da tarde, né? Vasco e Corinthians lá em Santo André. Porém, o Corinthians está tentando mudar o horário dessa partida para 11 horas da manhã. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir ou não essa alteração. O Corinthians solicitou, né, para a Federação Paulista para não ter conflito em relação ao jogo do time principal. Vamos aguardar se a Federação Paulista vai ou não acatar o pedido corintiano, mas já está definido que o jogo é amanhã, na cidade de Santo André, Corinthians e Vasco. Vamos torcer aí para a nossa garotada avançar para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, falamos bastante aqui de Copinha, parabéns também, né, para a molecada que, campanha show que eles estão fazendo. Mas agora vamos de time principal e vamos falar de mercado da bola, porque o Vasco está avançando nas tratativas pela contratação de Brian Rodrigues, atacante do América do México. O Vasco fez proposta ao América do México pelo uruguaio Brian Rodrigues. O Vasco ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 24 milhões de reais, para poder contar com o jogador
que o Vasco busca para ser titular, né? Claro, um investimento desse tamanho. O clube mexicano, o América, quer um valor um pouco maior para poder liberar o Brian Rodrigues e as partes estão negociando para tentar chegar ali num acordo. A informação inicial foi dada pelo companheiro Carlos Berbé, inclusive outros portais também citaram nessa negociação. O NTCast falou com o empresário do Brian, enfim, trouxe algumas atualizações também, mas está confirmado realmente que o Vasco fez essa proposta e está negociando com o América do México pelo Brian Rodrigues. A negociação segue em andamento, o Vasco está confiante no acerto e o jogador vê com bons olhos uma vinda ao Brasil. Então, mais atualizações devem surgir em breve nessa situação aí do Brian Rodrigues, mas é uma negociação que o Vasco está confiante. E, o Brian é numa posição que o Vasco realmente procura, né? Que o Vasco está carente, que é a posição de ponta. Tem um BO em cima do Brian, que ele tem uma denúncia. É importante dizer que é uma denúncia e não uma acusação. Ele tem uma denúncia lá, grave, né, no México, em relação a assédio. E a informação é que a diretoria do Vasco avaliou a situação jurídica do jogador antes de começar a avançar nessa negociação. O Vasco recebeu do staff e dos advogados de Brian Rodrigues documentos e algumas provas que reforçam a sua defesa. Além disso, o Vasco consultou escritórios jurídicos especializados em casos desse tipo e o Vasco se sente resguardado para poder seguir com as tratativas. Foi a apuração do companheiro Matheus Gilbert, né? Que o Vasco está se resguardando e procurou saber sobre essa denúncia, né, que tem em cima do Brian, e aparentemente, segundo, né, essas informações, o Vasco está respaldado em relação a isso. Bom, é um caso que, enfim, gera polêmica. Vamos aguardar mais atualizações no que vai acontecer. Mas as negociações entre Vasco e América do México existem e o Vasco está confiante em contratar o Brian Rodrigues. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar sobre o jogo de amanhã, que amanhã o Vasco encara... Amanhã tem open bar de Vasco, hein? Porque tem jogo na Copinha e tem jogo também no Campeonato Carioca. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista em Saquarema amanhã, 7 horas da noite. O Vasco deve ir ainda com a equipe alternativa, né? Fusato deve continuar no gol, o Souza deve continuar ali como zagueiro, deve ganhar mais uma oportunidade, né? E os jogadores como Jair, Maxime, Paulinho, Jean Davi devem também ganhar mais minutagem nessa partida. Amanhã, 7 horas, Vasco e Boa Vista, na verdade Boa Vista e Vasco em Saquarema pelo Campeonato Carioca. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!